noite. Boa noite. Lívia já recebeu o livro? Quem, eu? Vou começar. Ludmila, já recebeu o livro? Já vai começar. Tá, vai começar agora, Camila? Só um minutinho. Segura aí a divulgação, tá, Camila? Ok, já iniciamos. Eu tinha pedido informado que iniciamos, mas eu vou voltar à gravação, tá, gente? A volta, a gente esse negócio do IEL não ter um técnico, né? Não é? A gente não tem toda a tecnologia possível para certas coisas, é bem complicado. A gente tem a tecnologia possível, portanto. É possível, a gente vai, mas a gente chega lá. Iniciamos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, eu queria começar hoje, eu não queria começar sem conversar com vocês sobre essa formação literária que o IEL está lançando, tá? E que ano passado lançamos experimentalmente, ela andou, mas esse ano nós tínhamos uma esperança imensa de encontrar patrocínio para que ela fosse totalmente gratuita para quem não pudesse pagar, mas, infelizmente, esse ano de passagem de eleição para outra, acho que as pessoas só pensavam em política, né? E evidentemente, graças a Deus, deu tudo certo, e esse ano, quem sabe, vai ser melhor, tá? Mas a formação literária, eu queria explicar uma coisinha para vocês. Eu, desde que abri a estação, eu acho que a gente pode até deixar, Camila, assim, para eu ver todo mundo, porque é para eu conversar um pouquinho rapidinho sobre isso, tá? Se a gente puder. Isso, assim, porque parece que eu estou falando uma propaganda, né? E eu não me sinto bem. Então, esse é um sonho que eu tive desde que o IEL foi fundado há 28 anos, tá? Era justamente poder oferecer os cursos todos gratuitos. Eu gostaria de ser, na verdade, uma entidade pública, mas só tive chance de realizar da forma alternativa como vem sendo feito ao longo desses anos. E, a partir do ano passado, eu senti que o IEL tinha que ter que tinha que rumar para aquilo, ou então é como se eu não tivesse realizado nada, né? Então, ao longo dessa... O que está vendo? Tem uma parede aí, né? Ao longo, então, desse tempo, né? Nós fomos pensando, né? Quer dizer, eu estou falando fomos eu e quem estava comigo, né? Os formatos e tal, até que chegamos à ideia do Instituto. Eu pensava que com o Instituto nós teríamos uma abertura maior para conseguir apoios para que ele andasse, como eu acho que tem que andar no Instituto, né? Servir a comunidade, servir a gente colocar aquilo que a gente aprendeu e sabe, né? A serviço da comunidade brasileira, das pessoas, inclusive, que desejam trabalhar, se informar, se formar, né? E às vezes não tem condições. Então, a formação ela surge dessa experiência de muitos anos e do desejo, né, que a gente tem e continua tendo de formar. Esse ano, infelizmente, mais uma vez não conseguimos realizar os nossos anseios, que seria ter um capital para bancar boa parte das pessoas que não podem pagar as bolsas, né, para os cursos de formação literária para escritores e para mediadores de leitura, principalmente para os mediadores de leitura, que, em geral, são professores, bibliotecários, e a gente sabe que não tem condições, muitas vezes, de, né, pagar, né, e nós estamos realizando, e ano passado realizamos isso, graças
à rede de amigos do IEL. Queria aqui, então, agradecer publicamente a rede de amigos do IEL, que através dela, conseguimos, mas poucas bolsas, eram poucas, 8 bolsas apenas, né? E, enfim, mas conseguimos trazer pessoas dos 4 cantos do país para se formarem, né? Fazerem, realizarem a formação. Esse ano esperávamos conseguir um apoio maior, não conseguimos. Então, eu queria, aqui, já que estamos, a maioria eu olho sempre, praticamente estamos em família, né? E todos já conhecem o nosso trabalho, queria pedir que vocês, através da forma como puderem, né, divulguem essas formações. Se possível, entrem para a rede de amigos, porque a rede de amigos ela nos ajuda a bancar essas bolsas, né? Cada 7 pessoas que contribuem com R$50, elas bancam uma bolsa para os alunos que não podem pagar, tá? Então, assim, se puderem se mobilizar nesse sentido, procurem a Camila, e a Camila vai dizer para vocês como isso pode ser feito, entrando você não precisa entrar definitivamente na rede, mas, de repente, apenas durante os 10 meses que o curso ocorre. É um curso de 160 horas, com uma formação muito sólida. Depois vocês entrem na página, vocês vão ver, né, que tanto escritores quanto mediadores de leitura precisam de uma formação mínima, sólida, para se exercerem, né, entenderem o que é um livro, de onde ele vem, para onde ele vai, um pouco da história da literatura brasileira, gêneros literários, conhecerem não só o gênero que eles querem praticar enquanto escritores, né, poetas, contistas, como saberem como é que universo é esse, né, que vai fazer com que as pessoas cresçam, né, porque é um crescimento, né? A formação ela vai ajudar todos no seu crescimento intelectual e de compreensão do universo. Não é só assim, eu vou fazer um livro, vou escrever, tá bonitinho, fiz uma coisinha, sai, paga uma gráfica, paga um editor. A maioria dos escritores, dos grandes escritores, não pagam os seus editores. Os livros são publicados pelo mérito, pela qualidade, e a qualidade ela vem do trabalho, da compreensão que um escritor tem. O mesmo eu posso dizer para os mediadores, para falar de um livro, de um texto, como agora, por exemplo, a Vânia vai falar, é preciso que a gente tenha informação, né? Que a gente tenha uma compreensão do universo literário. Não precisa ser formado em letras, ao contrário, às vezes a formação em letras atrapalha. Eu costumo muito dizer isso. Muitas vezes o professor é tomado pela teoria e abandona a criatividade que ele tem, a espontaneidade. Tudo tem uma medida, viu, gente? Então, assim, uma hora eu vou fazer uma fala, né, sobre isso. Até me deu vontade agora de marcar uma conversa, né, sobre essa questão das formações para todo o IEL. Então, deixo vocês com esse recado. Se vocês puderem divulgar, tá? Divulgar as formações, conhece alguém que escreve, que tem tempo, pode, tem condições, e tá, a gente, como é que eu vou dizer? Inclusive facilita, não sei, não estou falando isso, as pessoas, quando eu falo, o pessoal da administração me mata, né, Lil? Né, Vânia? Tá? Mas, assim, por mim, todo mundo entrava, todo mundo fazia, e vocês sabem que é assim mesmo. Então, divulguem. E, se puderem participar através da nossa rede de amigos, para que a gente consiga trazer, nós temos mais uma semana de campanha, que nós consigamos trazer mais pessoas, para nós vai ser maravilhoso, enquanto nós não temos uma empresa, alguém. Nós estamos com o projeto pronto, aprovado, só não temos uma empresa que banque as bolsas. Eram muitas bolsas para esse ano e
por enquanto ainda não tivemos nenhum aceno de financiamento para isso, tá? Para vocês saberem, é só sobre isso. E aí vamos passar agora para a nossa Lúcia Berlim, não é, que a Vânia vai ler essa coisa maravilhosa que é esse manual da faxineira. Manual da faxineira, tá? Contos escolhidos da Lúcia Berlim, Companhia das Letras. E mais não digo, boa noite de leitura para todos, vai ser uma delícia essa noite. Olá, Beijo. pessoal. Oi, tudo bem? Agradeço a presença, muito bom estar aqui com vocês, ver um bocado de gente, algumas que eu não vi há muito tempo, como a Heloísa, que saudade de ver, e outras que a gente está sempre, e muitas que a gente só se vê assim na telinha, né? De vez em quando esbarra na rua. Mas eu vou direto ao assunto. A Lúcia Berlim, eu fui olhar no dicionário de pronúncia hoje para ver o nome dela. Berlim. Eu falo Berlim. Berlim. Pois é, se fosse a capital, no meu dicionário, se fosse a capital da Alemanha, seria Berlim, mas o nome próprio é Berlim. Regina, qualquer coisa, me ajuda aí nas pronúncias. Thaís também, claro, pô. Aí e uma espécie de homenagem ao Juva. Quem me apresentou a essa autora foi o Juva Batella, que era professor da estação, faleceu ano passado, muito jovem, aliás, e eu fiz um curso com ele, e ele falou da Lúcia Berlim, dizendo, é uma contista maravilhosa. E, de fato, eu comprei o livro, de fato, era uma contista maravilhosa mesmo. E, nas aulas dele, ele não estudou muito, não, mas a Lúcia, a gente não leu os contos dela, não, mas o conto que eu escolhi também é uma homenagem ao Juva pelo assunto que ele trata, que é a questão do ponto de vista, o foco narrativo, a voz narrativa. Vou falar um pouquinho da vida dela, porque a vida dela foi bastante atribulada, bastante movimentada, e eu acho que vale a pena a gente saber, até porque a maioria do que ela escreveu, a grande parte da escrita dela está centrada nas vivências. Tá? Essa é uma foto dela. A Camila, pode passar, não sou eu que estou passando, não. Pode ir para o primeiro. Ela nasceu no Alasca e na infância, no início, nasceu em 1936, em 12/11/1936, do signo de Escorpião, né? Evidentemente, para todos que conhecem o horóscopo profundamente, eu fui pesquisar no jornal hoje, porque eu não sabia exatamente. E o pai dela era minerador, trabalhava em Minas, não era minerador, ele trabalhava em Minas, e ele viajou muito em vários estados norte-americanos onde havia mineração. Em 1941, ele foi para a guerra e a família se mudou. Ela, a mãe e a irmã foram para a casa dos avós maternos, em El Paso. O avô era um dentista famoso e alcoólatra. Por volta dos 10 anos, a Lúcia começou a sofrer de escoliose, um problema muito grave na coluna, que acompanhou o resto da vida, marcou muito a infância dela. Eu obrigava a usá-la um colete de aço com muita frequência. Depois da guerra, quando o pai volta, eles vão para Santiago do Chile, ela vive um tempo lá grande, uns 14, 15 anos, mais ou menos, e onde ela termina o ensino secundário como aluna de um colégio de freiras e vive com o pessoal de high society mesmo, no Chile, e
até a príncipes internacionais lá, um príncipe das Arábias, daquela, e era, muitas vezes, ela quem, aos 14, 15 anos, ela que comandava as reuniões sociais, funcionava como anfitriã, porque, na maioria das noites, a mãe se recolhia na companhia de uma garrafa. Também era alcoólatra. Em 1955, ela vai para o Novo México para fazer a universidade. E, nessa universidade, ela faz muitos amigos. Nesse curso, ela faz muitos amigos entre escritores, poetas. Pouco depois, casa-se com um escultor e tem 2 filhos. Quando o segundo filho nasce, ela já está separada desse marido. Quer dizer, então, é o primeiro marido, ela teve 2 filhos. Em 58, ela se casa com o músico Race Newton e, no ano seguinte, vão todos para Nova York. Tá? Em 60, em Nova York, ela e os filhos abandonam Race Newton e viajam com o pianista Buddy Burling, que era amigo, era músico também, para o México. Eles vão para o México. Ela realmente, o Race tinha saído para trabalhar, quando volta ela tinha ido embora com o Buddy e os 2 filhos, que foi o terceiro marido dela, com quem ela teve 2 filhos, mas ele era dependente de drogas. Entre 61 e 68, ela teve mais 2 filhos, ficou casada com ele 7 anos, depois que se separou dele, nunca mais se casou, cursou o mestrado na Universidade do Novo México e trabalhou como professora substituta. De 1971 a 1994, ela vive em Berkeley e Oakland, na Califórnia. Aí, nesse período, ela exerceu os seguintes ofícios. Ela trabalhou como professora de escola secundária, professora de escola de penitenciária, faxineira, telefonista, assistente de médico e enfermeira. Enquanto ela fez isso, enquanto escrevia, cuidava dos 4 filhos, bebia, ela teve problema grave com o alcoolismo e, por fim, venceu a batalha contra o alcoolismo em fins da década de 1980. Entre 91 e 92, ela passou boa parte desses anos na Cidade do México, onde a irmã dela estava morrendo de câncer. Ela ficou acompanhando a irmã na fase final da doença. Em 1994, portanto, ela já estava curada do alcoolismo, já estava recuperada, enfim, tinha conseguido superar o alcoolismo. Ela foi levada pelo seu velho amigo e poeta daquela época de faculdade que ela tinha feito para a Universidade do Colorado. E ela morou em Boulder durante esse período, num trailer. Tá? Ela morava num trailer em Boulder. Inicialmente deu aula como escritora visitante e, posteriormente, como professora assistente. Tornou-se uma professora extremamente popular e querida. Já no seu 2º ano, ganhou o prêmio de excelência docente concedido pela universidade. Com saúde frágil, aposenta-se em 2000. Uma perfuração no pulmão, causada pela escoliose, obrigou-a, a partir de meados da década de 1990, a carregar permanentemente um tanque de oxigênio. Em 2001, ela se mudou para Los Angeles, onde moravam alguns de seus filhos. No dia do aniversário dela, em 12 de novembro de 2004, no seu 68º aniversário, ela morre depois de lutar contra o câncer. Esses fatos todos são muito importantes, porque tudo isso vai estar presente no Manual da Faxineira. Todas essas passagens, tudo isso que ela viveu, são os personagens e são as coisas que ela vai contar nos contos de Manual da Faxineira. Tá? Vamos a ele, então, por favor, Camila, ao livro.
A Lúcia Berling, em vida, ela publicou 76 contos em revistas, jornais e edições de editoras de pequeno porte. Então, ela não era muito lida. E depois que ela morreu, aqueles amigos que ela fez na faculdade, aqueles poetas, os escritores, eles se reuniram e resolveram que ela merecia uma divulgação maior nos Estados Unidos e conseguiram publicar o Manual da Faxineira em 2015, quer dizer, 11 anos depois que ela morreu. Nesse Manual da Faxineira, são 46 contos, 2 tipos de narrador. 8 contos em terceira pessoa, quer dizer, é o narrador onisciente. Ela fez isso, ela fez aquilo, fez aquilo. 35 em primeira pessoa, sendo 33 mulheres e 2 homens. Na realidade, esses 2 homens, um é um homem, esse outro conto, que começa com um homem narrando em primeira pessoa, existem outros narradores ao longo do conto. Alguns contos são muito longos, né? Então, eu tive que selecionar uns que coubessem aqui no Seixas com Letras. A edição brasileira desse livro traz 2 pós-fácios excelentes, escritos por Lydia Davis, que se correspondia com a Lúcia Berling, e outro por Steven Emerson, um dos amigos mais próximos da autora. Quer dizer, vale a pena ler. Camila, pode seguir. Então, desde que ela começou a publicar autoficção na década de 60, ela baseou a maioria dos seus contos em acontecimentos da própria vida. Tá? Muitas das personagens, por exemplo, foram criadas a partir de suas vivências: faxineira, telefonista, aluna de colégio de freira, paciente em clínica de reabilitação, professora, assistente de médico, etc. Em alguns casos, a mesma personagem aparece em mais de um conto com o mesmo nome. Tá? Por exemplo, no conto BF e Eu, a narradora mora em Boulder, como a Lúcia morou. Num trailer, como ela morou. O personagem ela pergunta: como é seu nome? É um cara que vai consertar um negócio lá no trailer. Ela pergunta: como é seu nome? E ele responde: BF. E ela diz: eu sou LB. Então, ela é a coisa da autoficção mesmo. Nos anos que viveu em Boulder, Lúcia morou num trailer. Vamos lá. Camila, por favor. Um de seus filhos disse o seguinte: as histórias e lembranças da nossa família foram sendo lentamente remodeladas, embelezadas e editadas, a ponto de muitas vezes eu não saber ao certo o que realmente aconteceu. Lúcia dizia que isso não tinha importância, o que importa é a história. Quando eu li isso, eu me lembrei do filme O Homem que Matou o Facínora, de John Ford, um faroeste maravilhoso, em que com o James Stewart e o John Wayne, o James Stewart é um senador e tal, e ele volta para a cidadezinha de onde ele saiu para o enterro do homem que matou o Facínora. Então, aí os jornais querem contar uma história, e ele conta a história dizendo que não foi ele, James Stewart, que matou o Facínora. Quem matou o Facínora foi o cara. Aí o jornalista vira e diz assim: quando a lenda é melhor do que o fato, publique-se a lenda. Então, quando eu li essa história da Lúcia Berling, o fato não tem importância, o que importa é a história. Publique-se a história. Uma de suas narradoras diz: eu exagero muito e misturo ficção com realidade, mas nunca chega de fato a mentir. Que nem o Manuel de Barros. Eu tenho uma confissão a fazer. 90% do que eu escrevo é invenção, só 10% é mentira. Ou tudo que não invento é falso. Tá?
Então, é exatamente esse jogo que ela faz. Para ela, em qualquer bom texto, o que emociona não é a identificação com a situação, mas esse reconhecimento da verdade. Quer dizer, a questão da verossimilhança. Tá? Pode tirar, Camila, por favor. O conto que eu escolhi, até por questões de tamanho, também, como assim, o Juva me apresentou e ele falava muito de foco narrativo, voz narrativa e tal. Eu escolhi, chama Ponto de Vista, e que aborda justamente essa questão toda que ela fala de como construir uma história, como fazer a autoficção. Na realidade, é quase uma aula, caramba, de autoficção aqui, o conto que eu vou ler. Eu vou compartilhar aqui a tela, porque nós vamos voltar a ele muitas vezes. Deixa eu botar aqui, espera aí. Share screen. Share. Vou lá. Ponto de vista. Magnólia, eu tenho que falar um negócio para você. Você sabe que no mês passado você começou a ler o conto e diz assim, o seu conto que você leu do Truman Capote começava, imagine. Aí eu disse, caramba, o conto que eu vou ler no mês seguinte, imagine. Então começa com a mesma palavra, começa igualzinho. Então vamos lá. Imagine o conto Angústia, de Chekhov, narrado na primeira pessoa. Um velho nos contando que seu filho acabou de morrer. Nós nos sentiríamos constrangidos, desconfortáveis, até mesmo enfadados, e reagiríamos exatamente como os passageiros do cocheiro reagem na história. Mas a voz imparcial de Chekhov imbui o velho de dignidade. Nós absorvemos a compaixão do autor por ele e ficamos profundamente comovidos, se não com a morte do filho do velho, certamente com o velho falando com sua égua. Acho que é porque somos todos muito inseguros. Quer dizer, se eu só apresentasse a você essa mulher sobre a qual estou escrevendo agora, sou uma mulher solteira de quase 60 anos, trabalho no consultório de um médico, volto para casa de ônibus. Todo sábado, lavo minhas roupas na lavanderia, depois faço compras no supermercado Lucky, compro o San Francisco Chronicle de domingo e volto para casa. Você diria, tenha santa paciência. Mas meu conto abre com: todo sábado, depois de lavar suas roupas na lavanderia e fazer compras no mercado, ela comprava o Chronicle de domingo. Você vai dar atenção a todos os detalhezinhos enfadonhos, obsessivos e compulsivos da vida dessa mulher, Henrietta, só porque ele está escrito na terceira pessoa. Vai pensar, bom, se o narrador acha que há alguma coisa nessa criatura melancólica sobre a qual vale a pena escrever, então deve haver mesmo. E vai continuar a ler para ver o que acontece. Só que não acontece nada. Na verdade, a história ainda nem foi escrita. O que eu espero conseguir fazer é, por meio da utilização de detalhes intricados, tornar essa mulher tão verossímil que você não tenha como deixar de se compadecer dela. A maioria dos escritores usa acessórios e cenários retirados de sua própria vida. Por exemplo, a minha Henrietta come toda noite seu jantarzinho magro sobre um jogo americano azul, usando belíssimos talheres italianos de inox. Um detalhe estranho, que pode parecer incoerente com essa mulher que corta cupons de descontos de toalhas de papel Brownie, mas que desperta a curiosidade do leitor. Pelo menos eu espero que desperte. Não creio que eu vá dar nenhuma explicação para isso no conto. Eu mesma como com talheres elegantes desse tipo. Ano passado, eu encomendei 6 jogos de talheres do catálogo de Natal do Museum of Modern Art.
bem caros, $100, mas valiam. Eu tenho 6 pratos e 6 cadeiras. Talvez eu possa dar um jantar para 6 pessoas, pensei na época. Só que, na verdade, eram $100 por 6 peças. 2 garfos, 2 facas, 2 colheres. Um jogo de talheres. Fiquei com vergonha de devolver o jogo. Pensei, quem sabe o ano que vem eu compro outro. Henrietta come com seus talheres bonitos e toma vinho californiano numa taça. Come salada numa tigela de madeira e comida congelada de baixa caloria num prato raso. Enquanto come, lê a seção Mundo do Chronicle, onde todos os artigos parecem ter sido escritos pela mesma primeira pessoa. Henrietta mal pode esperar pela segunda-feira. Está apaixonada pelo Dr. B, o nefrologista. Muitas secretárias enfermeiras se apaixonam pelos seus médicos. É uma espécime de síndrome de Della Street. O Dr. B é baseado no nefrologista para o qual eu trabalhei. Eu certamente não estava apaixonada por ele. Às vezes brincava, dizendo que nós tínhamos uma relação de amor e ódio. Eu o achava tão detestável que isso devia me fazer lembrar o ponto a que relacionamentos amorosos às vezes chegam. Já a Shirley, a minha antecessora, era apaixonada por ele. Ela me mostrou todos os presentes de aniversário que tinha lhe dado. A jardineira com a trepadeira e a pequena bicicleta de latão, o espelho decorado com um koala em vidro fosco, o conjunto de canetas. Ela disse que ele tinha adorado todos os presentes, menos a capa de banco de bicicleta de pele de carneiro felpuda. Ela teve que trocá-la por luvas de ciclista. Na minha história, o Dr. B ri de Henrietta por causa da capa felpuda. É muito debochado e cruel, como sem dúvida nenhuma era capaz de ser. Na verdade, esse vai ser o clímax do conto, quando Henrietta se dá conta do desprezo que ele sente por ela, de como é patético o amor que ela sente. No dia em que comecei a trabalhar lá, encomendei aventais de papel. Shirley usava aventais de tecido. Xadrez azul para os meninos, rosas cor-de-rosa para as meninas. Muitos dos nossos pacientes eram tão velhos que usavam andadores. Todo fim de semana, ela levava os aventais sujos para casa no ônibus e não só os lavava, como engomava e passava ferro. A minha Henrietta vai fazer isso também. Passar a ferro aos domingos, depois de fazer faxina no apartamento. Claro que boa parte da minha história é sobre os hábitos de Henrietta. Hábitos. Não é nem que eles em si sejam tão ruins, é que eles já duraram tempo demais. Todo sábado, ano após ano. Todo domingo, Henrietta lê a seção rosa do jornal. O horóscopo primeiro, sempre na página 16, o hábito do jornal. Geralmente, as estrelas têm coisas picantes a dizer para Henrietta. Lua cheia, escorpiana sexy, e você sabe o que isso quer dizer. Prepare-se para arder. Aos domingos, depois de fazer faxina e passar a ferro, Henrietta prepara alguma coisa especial para o jantar. Um frango assado, com recheio instantâneo e molho de frutas vermelhas. Purê de ervilha, uma barra de chocolate Forever Yours, sobremesa. Depois de lavar a louça, ela assiste ao programa de notícias 60 Minutes. Não é que ela se interesse particularmente pelo programa. Ela gosta mesmo da equipe de apresentadores. Diana Sawyer, tão bonita e bem educada. E os homens são todos sensatos, confiáveis e solidários. Ela gosta quando eles se mostram preocupados e balançam a cabeça. Ou quando é uma matéria engraçada e eles sorriem e balançam a cabeça. Gosta principalmente das imagens do enorme relógio.
do ponteiro dos minutos e do tic-tic-tac do tempo. Depois, ela assiste a série Assassinato por Escrito, da qual não gosta, mas não tem mais nada passando. Estou tendo dificuldade de escrever sobre domingo, de captar a longa sensação de vazio dos domingos. Nada de correio, roncos distantes de cortadores de grama, o desamparo. E de descrever a ansiedade de Henrietta pela segunda de manhã, o tic-tac dos pedais da bicicleta dele e o clique quando ele tranca a porta de sua sala para trocar de roupa e vestir o jaleco azul. O fim de semana foi bom? Ela pergunta. Ele nunca responde. Nunca diz oi nem tchau. À noite, ela segura a porta aberta para ele quando ele está saindo a pé puxando a bicicleta. Até amanhã, vai pela sombra, ela diz sorrindo. Que raios isso quer dizer, ir pela sombra? Pelo amor de Deus, para de dizer isso. Mas, por mais que ele seja grosseiro com ela, Henrietta acredita que exista um vínculo entre eles. Ele tem um pé torto e manca muito, enquanto ela tem escoliose, uma curvatura na coluna, uma corcunda, na verdade. Ela é tímida e insegura, mas entende o que o faz ser tão cáustico. Uma vez ele disse que ela tinha as duas qualificações necessárias para ser enfermeira. Era burra e servil. Depois de Assassinato por Escrito, Henrietta toma um banho, paparicando a si mesma com sais de banho de perfume floral. Assiste ao noticiário enquanto passa creme no rosto e nas mãos. Já botou água no fogo para fazer chá. Gosta de ver o boletim meteorológico, os pequenos sóis sobre Nebraska e Dakota do Norte, nuvens de chuva sobre Flórida e Louisiana. Recostada na cama, ela beberica seu chazinho de ervas Sleep Time. Sente falta do antigo cobertor elétrico que tinha um seletor de temperatura com as opções baixa, média ou alta. O cobertor novo era anunciado como o cobertor elétrico inteligente. Ele sabe que não está frio e então não fica quente. Ela queria que ele ficasse quente e confortável. Ele é inteligente demais para o gosto dela. Ela ri alto. O som assusta um pouco no quarto pequeno. Ela desliga a televisão e toma um gole de chá, ouvindo o barulho dos carros que entram e saem do posto de gasolina Arco do outro lado da rua. De vez em quando, um carro para em frente à cabine telefônica com uma freada brusca, cantando pneu. Uma porta bate com força e logo o carro arranca e vai embora. Ela ouve um carro se aproximando devagar da cabine telefônica. Um som alto de jazz vem de dentro do carro. Henrietta apaga a luz e levanta a persiana que fica ao lado de sua cama, só um pouquinho. A janela está embaçada. O rádio do carro toca Lester Young. O homem que está falando ao telefone segura o fone com o queixo, seca a testa com o lenço. Eu me apoio no peitoril frio da janela e fico observando o homem. Ouço o saxofone melodioso tocar polka dots e moonbeams. No vidro embaçado, escrevo alguma coisa. O quê? O meu nome? O nome de um homem? Henrietta? Amor? Seja o que for, eu apago rápido antes que alguém veja. Bom, feita a leitura, né? Aí, bom, como diz a Suzana, a primeira coisa que a gente faz, a gente acaba de ler, vou fazer o resumo desse conto. Quem é que pode me ajudar a fazer o resumo desse conto? Né? Fazer o resumo do conto. Alguém aí, eu peço ajuda aos universitários, sinceramente, quem pode me ajudar a fazer o resumo desse conto? Dá uma resumida nesse conto. Eu posso, não sei se eu vou tentar conseguir resumir, não, né? Mas dá a impressão que o conto me deu foi tão forte, né?
É uma mistura, claramente, a gente vê que são 3 pessoas, né? São 3 mulheres que aparecem. Ela própria, né, como narradora, a Henriette e a Shirley, né? Ela mistura a ficção com a realidade, com a biografia, e de uma maneira tão interessante, tão peculiar a maneira como ela faz, falar de escrever autoficção, vamos dizer assim, né? Em que ela vai misturando talvez cenas do cotidiano dela, cenários. A história foi tão envolvente que, além do conteúdo em si, que de história não tem nada, né? Como ela começa dizendo, e eu achei uma aula de como escrever um conto, né? Porque ela começa falando na primeira pessoa, depois diz, agora na terceira pessoa, como fica. E aí eu achei até que ela ia só falar sobre técnica, né, de escrita. E aí ela muda. Né? Ela muda e começa a fazer o conto, então. Aí, quando ela foi falar do jazz, né, eu até coloquei para ouvir. Tem versão cantada pela Ella Fitzgerald, pelo Frank Sinatra, mas eu coloquei com o saxofonista. Nossa, coisa mais linda. Se quiser, até boto o link, que eu copiei o link para... Aí fiquei ouvindo e reli o conto ouvindo, para entrar mais no universo. Não tive essa ideia, Marlene. Boa ideia. É verdade, para entrar naquele universo americano, aquelas referências todas, né? Porque ela tem um nome latino, Lúcia, né? ou italiano, e, no entanto, ela é americana, né? E chamou a atenção também, além dela ensinar como escrever um conto para interessar a pessoa no conto, então ela vai e captura você no conto de uma pessoa tão simples, né, mas tão complexa, né? O cotidiano melancólico, né? do sábado, do dia a dia, do desprezo que o médico tem, a comparação que ela faz entre a corcunda dela, né? A escoliose com o pé manco do homem, assim, como se isso fosse uma aproximação. Olha, você tem defeito, eu também tenho. Vamos nos encontrar, mas o cara um desprezo por ela, né? Muita solidão. Então é isso, e fiquei assim muito encantada com esse conto, muito mesmo. Parabéns pela leitura também e pela fantástica história dela, né? Uma história bem diferente, né? É isso. Beleza, obrigada, Marlene. Mas resumo, provavelmente. Não. Pois é. Aí é mais a opinião e tal, do que trata o conto. Mas é difícil fazer o resumo. Diz assim, vamos fazer o resumo. Eu tentei fazer o resumo do conto, vamos ver as coisas. O que acontece nesse conto? Nada. Nada. Acontecimento. Ela diz, mas ela diz só que não acontece nada. Né? Ela diz isso. Então, ao mesmo tempo, eu pergunto assim, não acontece nada, dá para a gente fazer um perfil psicológico da Henrietta? A gente, com as coisas que ela apresenta, né? Há humor no texto, ela tem humor, quer dizer, aquelas coisas que ela diz, a questão da verossimilhança, como é que ela consegue isso, né? Eu vou botar o texto aqui de novo. Já começa lá essa coisa que você falou, viu, Marlene, da quantidade de pessoas que existem nesse conto. Vamos ver, ela começa. Imagine o conto Angústia de Chekhov, narrado na primeira pessoa. Então, ela vai.
Mas a voz imparcial de Tchekhov imbui o velho de dignidade. Já aí ela já começa a embaralhar as coisas, né? Porque a voz imparcial de Tchekhov ou a voz imparcial do narrador do conto de Tchekhov? Porque não é o Tchekhov que está, é o narrador que está contando aquela história. Tchekhov cria um narrador, né? Então já tem aí, ela já começa a embaralhar a cabeça. A voz imparcial de Tchekhov, acho que é porque somos todos muito inseguros. Somos quem? Quem é esse nós aí? Né? Aí já está trazendo o leitor, né? Então, eu, você, Tchekhov, o narrador, o homem lá cujo filho morreu. Então, ela vai. Quer dizer, se eu só apresentasse a você essa mulher sobre a qual estou escrevendo. Então, ela vai. Aí você diria, tenha santa paciência, mas meu conto abre com todo sábado. Aí diz assim, você vai dar atenção a todos os detalhezinhos enfadonhos, obsessivos compulsivos da vida dessa mulher, Henrietta, só porque ele está escrito na terceira pessoa. Vai pensar, bom, se o narrador acha que há alguma coisa nessa criatura, aqui já é o narrador. Lá em cima, ela disse que era o Tchekhov. Entendeu? Quer dizer, então, ela já começa a embaralhar as coisas mesmo. Já, se o narrador acha que há alguma coisa nessa criatura melancólica, e aqui ela diz, meu conto abre aspas, todo sábado, depois de lavar sua roupa, fecha aspas. Então, é o conto. Né? Abre aspas, fecha aspas. Aí ela diz, só que não acontece nada. Na verdade, a história ainda nem foi escrita. Né? O que eu espero conseguir fazer é, por meio da utilização de detalhes intricados, tornar essa mulher tão verossímil que você não tenha como deixar de se compadecer dela. Então, qual é o objetivo dela ao escrever o conto? Ela está aqui, né? A compaixão. Buscar a compaixão do leitor. Né? Sentir, sinta quem lê, já dizia Fernando Pessoa. Então, ela quer criar, ela, na realidade, está usando cerebralmente toda a capacidade criativa que ela tem, né, para buscar a compaixão do leitor. Né? O Vânia, Oi. como narrador do Tchekhov. Como o narrador do Tchekhov. Mas mas aí ela faz exatamente a comparação. Se o cocheiro estivesse contando a história, hoje meu filho... Não é? Pois é. O que ela dizia, ficar todo mundo... Mas ela joga um nós aí, é porque somos todos muito inseguros, que já bagunça tudo, né, Lil? Vânia, você leu esse conto em inglês? Não, eu não li. Pensando que diabo é em inglês? É insecure? Aí por que inseguros? Eu não entendi o qualificativo. Acho que é porque somos todos muito inseguros. Porque ficamos comovidos? Eu não... Você leu Não, não. A conta de narrar na terceira pessoa, eu acho, que é porque somos inseguros. E narramos na terceira pessoa porque, quando a gente narra na primeira pessoa, a gente está expondo a nossa fragilidade. Eu entendi nesse sentido. Entendi nesse sentido. Então, você narra em terceira pessoa como se fosse... Tá? Faz de conta que eu estou falando, não tem nada a ver comigo. Né? Então, é por isso. Acho que só que, em vez de dizer... Ela acha que é porque... Aí já traz o leitor também, e já começa a fazer o carnaval dela. Esse conto é uma matrioshka, aquela bonequinha russa, que vai saindo um narrador, que tira outro narrador, que tira outro narrador. Quer dizer, então, é um dentro do outro. Tá? E quantos detalhes da vida dela, que só nesse trecho,
naquele resumíssimo que eu fiz da vida dela, daquela biografia, quanta coisa a gente já viu aqui num conto que não é para falar de nenhum acontecimento. É um conto para falar como se escreve um conto de autoficção. Não é? Bom, aí vai. Sou uma mulher solteira, Aí ela fala, né? O narrador acha que há alguma coisa nessa criatura melancólica, então deve haver mesmo. Então, é por isso a questão da insegurança também, entendeu? Quer dizer, então... Está no ponto que estava. Ah, não, já está no comento. O que eu espero, né, torna que você não tenha como deixar de se compadecer. Então, o que ela busca é a compaixão. Aí ela vai explicando. A maioria dos escritores usa acessórios, usando belíssimos, aí ela conta. E o que aproxima também, o que dá humanidade a essa pessoa, a essa personagem, são esses detalhes. Olha esse papel Browning, a outra que foi no Museu de Arte Moderna, no catálogo de Natal, para comprar as coisas. A marca do chocolate, Forever Yours, que é uma coisa, além do mais, é um nome romântico, para sempre sua, né? Forever Yours, quer dizer, a própria marca do chocolate, né? Mas também lembra o que o professor Assis Brasil disse anteontem sobre algo que aconteceu de fato, que deflagrou o processo de criação. Quer dizer, eu comprei esses... Né? Lembra que ele conta aqui na estância? Lembro. É verdade. Aí, né? É verdade, é isso mesmo. Aí, de repente, vem aquela... Né? Bom, essa marca de papel aí significa forte. Brownie. É forte? Forte. Eu peguei a tradução aqui. Não conhecia essa palavra mesmo, não. Não, é porque eu peguei aqui agora. Aí ela vai e tal. Então, ela está falando, né, que ela comprou, fiquei com vergonha de devolver o jogo, pensei, quem sabe ano que vem eu compro outro. Henrietta come com seus talheres bonitos e toma vinho. Ela voltou ao conto, não voltou? Cadê as aspas? Cadê as aspas? Já aboliu as aspas. Aí eu queria fazer uma brincadeira, que é ler este parágrafo, que começa aqui, Henrietta come, e o seguinte, na primeira pessoa. Alguém lê para mim? Alguém se anima? Se apresenta? Se quer, eu leio. Por favor, leia na primeira pessoa. Como com meus talheres bonitos e tomo vinho californiano numa taça. Como salada numa tigela de madeira e comida congelada de baixa caloria num prato raso. Enquanto como, leio a seção Mundo do Chronicle, onde todos os artigos parecem ter sido escritos pela mesma primeira pessoa. Mal posso esperar pela segunda-feira. Estou apaixonada pelo Dr. B, o nefrologista. Muitas secretárias e enfermeiras se apaixonam pelos seus médicos. É uma espécie de síndrome de Della Street. Vocês acham, quer dizer, ela está aqui, né? Ela está no conto, então eu fiz essa brincadeira de botar na primeira pessoa, mal posso esperar pela segunda-feira, estou apaixonada. Essa voz aqui, muitas secretárias, eu? É a personagem que está... Já é a narradora se intrometendo. Isso é um comentário do narrador. Muitas enfermeiras secretárias se apaixonam pelos seus médicos. Já é um comentário da narradora.
né? Então, ela vai tecendo e misturando mesmo. Eu fui ver quem era Della Street. Della Street Peguei aqui agora. ela é personagem, a secretária do advogado Perry Mason, nos livros de Errol Gardner. Tá? É a secretária do... Não é? Bom, fora as coisas de humor, né? As passagens de humor que ela tem, né? Certamente, a parágrafo seguinte, às vezes brincava dizendo que nós tínhamos uma relação. Eu achava tão detestável que isso me fazia lembrar o ponto a que relacionamentos amorosos às vezes chegam. Eu tive um acesso de riso quando eu li esse negócio. Você, no meio do conto, vem um comentário desse, assim, e esse presente também de... Né, esse presente de essa capa de pele de carneiro felpudo. Imagina isso na Califórnia. A bunda ia ficar fervendo. Pois é. Aí, os papéis, no dia em que comecei a trabalhar, aí ela já está falando a experiência da narradora, né? No dia que eu encomendei aventais de papel, Shirley usava aventais de xadrez azul para os meninos, cor-de-rosa para as meninas. Os pacientes eram tão velhos que usavam andadores. E a história da escorpiana sexy. Quer dizer, mais uma vez, ela introduz alguma coisa a Lúcia Perling introduz algum elemento da vida dela, né? Então, realmente, de perguntar quantas vozes narrativas... Eu vou tirar um pouquinho para poder ver vocês, senão... Quantas vozes narrativas, quantas pessoas contam essa história? Quantas pessoas estão aí? A história de quem que está sendo contada, afinal? Dá para a gente chegar a alguma conclusão? Vânia, assim, o que eu observei que é uma narrativa polifônica, né? Várias vozes aí, vários personagens, e mostrando minúcias da personalidade, né? O médico, eu vejo ele como grosseiro, né? Ela fazendo uma brincadeira para ele pela sombra, e ele responde de forma grosseira. A própria Shirley, né? Quando relata detalhes do presente, e que todos ele gostou, exceto um, e a diferença das personagens, né? Da Henrietta e a narradora, né? A personagem, a autora aí do conto. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante desse detalhe desse conto. Muito, muito. Magnólia quer falar. Cadê a Magnólia? Oi, boa noite. Eu adorei o conto. Eu acho o seguinte, assim, se eu pudesse dar vamos dizer, um resumo do que eu achei que a questão da narrativa do conto, se ela põe na primeira pessoa, tem uma coisa assim de banalidade, de autocomiseração, a própria pessoa falando no cotidiano meio sem graça, mas se ele põe na terceira pessoa, isso parece que é um narrador imparcial que está, enfim, tentando mostrar alguma coisa com aquela narrativa de fatos absurdos, assim, cotidianos medíocres, sem graça. Dessa forma, eu acho que quando ela constrói esse personagem, ao contrário do personagem do Chekhov, que, ao meu ver, tinha uma coisa realmente profunda e triste, a dela a Lúcia coloca, ela torna real vidas assim invisibilizadas, né? Vamos dizer assim, vidas comuns, vidas sem vidas, vamos dizer assim, desperdiçadas, uma sequência de rotinas absolutamente sem
importância, se ela lê o Chronicle, se ela janta com o talher X ou Y, ela não tem o que contar, né? Vamos dizer assim, a vida dela é vazia. Então, esse conto me passa uma ideia de solidão, de desamparo, né? de falta de autoestima, né? Essa relação com esse médico que a Henrietta ele chega a chamá-la de burra e servil, e ela continua, né? Enfim, apesar trabalhando com ele, até onde eu entendi, apesar de ela ter talvez algum certo desencanto nesse momento, que seria o clímax do conto. E você vê assim, a dependência emocional dele, ela dando presentes, enfim, a Shirley, né, na verdade, mas que denota essa relação de falta de amor próprio, né? Um homem que humilha, um homem que nem dá bom dia, um homem que não fala, né? Não responde para entrar nem para sair, quer dizer, mal olha para ela quando fala com ela de uma forma grosseira. Então, mostra esse caráter meio narcisista dela, essa dependência emocional, de ter esse Muita carência, amor né? platônico, né? Enfim, eu achei muito bonito esse ponto, porque justamente, como eu falei, eu acho que ela tornou real essas vidas que são invisíveis e como é lamentável, né? Assim, a pessoa passar pela vida e não ter feito realmente alguma coisa para si que fosse realmente importante, né? Que desse significado. Diz no início ali que o objetivo dela, né? Só o conto, né? Só que não acontece nada. O que eu espero conseguir fazer é, por meio da utilização de detalhes intricados, tornar essa mulher tão verossímil que você não tenha como deixar de se compadecer dela. Ela consegue? Ela consegue? Eu acho que consegue quando ela passa essa ideia que a Magnólia falou, que eu achei muita carência, muita solidão, assim, uma vida absolutamente sem graça. Nesse sentido, eu acho que ela consegue. Que você consegue, você começa, nossa, que vidinha, sabe? Que não sei o quê. Eu acho que ela consegue, de uma certa forma, através de uma coisa, não de um grande fato como o do cocheiro lá, mas através dessa dia a dia dela, essa solidão, essa carência, essa repetição de hábitos aí por tanto tempo que ela fala, né? O problema é que os hábitos já duram tempo demais, né? Ela fala. Eu acho que ela consegue. A gente olhar também para ela, principalmente quando ela é maltratada ali pelo médico, você fala, nossa, entendeu? Que falta de autoestima, que carência, que necessidade de aprovação, sei lá. Nesse sentido, ela me passou, assim. Sim, inclusive ela não consegue falar boas coisas do domingo. Qual é a pessoa que não vai gostar de curtir a própria casa? Ela fica desejando, ela tem ansiedade que chegue a segunda-feira. Né? O prazer maior dela, mesmo sendo ignorada, mesmo sendo desprezada, humilhada, ela prefere a segunda-feira, né? os dias úteis para estar junto ao médico, né? Quem despreza. É lamentável. Né? Lamentável e tão real. O domingo que ela fala, né? Ela, e é interessante, quer dizer, estou tendo dificuldade, né? Deixa eu ver se eu compartilhar de novo aqui. É lá para o final. Estou tendo dificuldade de escrever sobre o domingo, de captar a longa sensação de vazio dos domingos. E olha o que não é vazio. Nada de correio, roncos distantes de cortadores de grama, o desamparo. Quer dizer, os dias são preenchidos pelo correio, pelos roncos distantes dos cortadores de grama. No domingo não tem nem isso. Não tem nada, é o desamparo. E são os pequenos detalhes intricados, né? Que ela vai contando. É o chá, no Sleep Time, aquele chá, o chocolate Forever Yours, né? Quer dizer, aquele chocolate
com nome romântico. Aí entra a questão para mim, a questão do humor. A Henrietta prepara alguma coisa especial, um frango assado, com recheio instantâneo. Ele já matou, né? E molho de frutas vermelhas. Né? E uma barra de chocolate Forever Yours de sobremesa. Quer dizer, o prazer que ela se dá. Né? E a outra também, ela tem ao mesmo tempo, é uma história profundamente, é uma história que mostra a pessoa, né, o vazio dessa vida, né, e ao mesmo tempo com humor. Não é uma coisa assim, ela consegue... Diga, Mara. Não, agora que eu vi prestei atenção nisso aqui, ela assiste a série Assassinato por Escrito, da qual não gosta, mas não tem mais nada passando. É a vida dela. É tipo assim, ela fica nessa vida porque não tem mais nada passando, não tem nada. Né? É como essa série que ela assiste, mas também não tem mais nada, o que ela vai fazer? E também a vida, parece, dela vem tudo de fora, do barulho de fora, do posto de gasolina, assim como dos cortadores de grama, do barulho do orelhão, né? Lá no final, do barulho É tudo de fora, assim. Mas ela fica, porque não tem mais nada passando, né? Ela vai ficando na vida assim. Eu acho que é isso que... Acho que o que dá mais compaixão é essa coisa que não muda nunca. Sabe, assim, parece que não muda nunca, não tem um acontecimento, uma novidade, uma coisa diferente, eu acho que é isso. Vânia, Diga, Regina. eu gostaria de voltar à questão da autoficção e da Henrietta e da autora, né? Que quando eu chego... Da autora ou da narradora, né, Regina? Narradora. É uma confusão. E é uma confusão da narradora e da generalizada. Mas aí eu estou falando de autoficção, né? Como se a autora e a narradora fosse a mesma coisa. Né? Só 10% é mentira, né? Pois é quando ela chega ao final. Para mim, quando eu cheguei no final, aliás, parabéns pelo conto, fantástico, mas quando eu cheguei ao final, para mim, deu o nó, foi aonde eu achei, elas são a mesma coisa. Quando ela fala ali, ó, no último parágrafo, né? O último parágrafo está na tela. Ela ouve um carro se aproximando devagar da cabine telefônica. Um som alto de jazz vem de dentro do carro. Henrietta apaga a luz, levanta a persiana, que fica ao lado de sua cama só um pouquinho. A janela está embaçada. O rádio de carro toca Lester Young. O homem que está falando ao telefone segura o fone com o queixo. Seca a testa com um lenço. Eu me apoio no peitoril frio da janela e fico observando o homem. Eu quem? Né? Verdade. Eu ouço o saxofone melodioso tocar polka dots and moonbeams. No vidro embaçado, escrevo alguma coisa. O quê? Meu nome? O nome de um homem? Henrietta? Amor? Seja o que for, eu apago rápido antes que alguém veja. Muito legal. É aquela história. Por que não usa a primeira pessoa? Somos todos muito inseguros. Ela volta àquela questão lá. Né? Posso dar uma palavrinha também? Gente, tem uma voz tem 2 homens querendo falar. Vamos ouvi-los. Os homens. Eu não sei fazer a sinalização para pedir a palavra, então eu não sei quem foi que pediu primeiro. Bom, pois Elias. Posso ir, então? Sim. Eu só queria fazer um gancho de uma das pessoas que falou sobre as várias mulheres, né? Eu já tinha lido esse conto, eu li o manual durante a pandemia, foi, acho que, uma das melhores leituras, assim, naquele momento tão difícil. E aí eu lembro desse conto, eu reli hoje, lembrei o quanto eu gostei dele da primeira vez, e aí eu fiquei com essa sensação muito forte de que era uma pessoa solitária, e agora relendo, eu tive uma outra interpretação. Eu acho que ela é todas as mulheres, ela é só ela,
e ela faz aquilo de que às vezes a gente diz assim, eu tenho uma amiga que fez isso, 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 mas aquela amiga sou eu, sabe? Ela começa falando, a Shirley tal, ela faz isso. Outra pessoa tal faz aquilo, mas no final ela acaba entregando que ela é ela, entendeu? Aquelas histórias meio ridículas e meio absurdas, no final é tudo ela, né? Ela acaba se misturando. E aí, para mim, a amarração de tudo é o retorno ao começo, né? Ela é o cocheiro do Chekhov, né? Aquele homem lá totalmente desprezado por todo mundo e triste e solitário, né? Uma história sobre solidão, mas também uma história sobre como escrever um conto, né? Então eu acho fantástico esse texto. João, ela diz no início lá, não bota na primeira pessoa porque somos todos muito inseguros, não é? E aí ela já dá a chave, ela dá a chave. E esquece, e ao longo do conto ela vai tirando as aspas, vai misturando, vai dando a opinião no meio Primeiro ela bota aspas, meu conto começa assim, aspas, abre aspas. Já em seguida, aquela parte que a Ludmila leu, ela já não tem aspas, então vai para a primeira pessoa e naquela hora, no meio que ela está contando, já entra a voz da narradora. Muitos secretárias se apaixonam pelos seus médicos, e até que no final ela faz a geleia geral mesmo de E ela fala, eu não fui apaixonada por ele. Fulana de tal era apaixonada por ele. Eu acho bizarro porque ela faz graça com a própria desgraça dela. É triste porque ela faz uma graça com as situações ruins da vida, né? É apaixonante, né? E a outra tinha a escoliose, né? Ainda tinha isso, que a outra pois tinha. mas isso aqui Era outra que tinha, ela não, né? Não, ela, é todo mundo. Elias. Eu acho extraordinário você ter escolhido isso, porque é não só uma aula sobre como escrever, mas também um nível de identificação com todas as vozes, porque ela passeia com uma agilidade incrível da arte de narrar, mas ela não tem pretensão de dar uma aula, ela dá uma aula sobre o desespero, sobre as pessoas aparentemente banais, e sobre isso que a literatura pode nos proporcionar, que é uma visão crítica e multifacetada do porque o mundo não é mórdico, o mundo é polivalente, é cheio de implicações, e ela, mesmo com poucos personagens, ela constrói um universo enorme, cara, que a literatura acentua, e é uma autora muito instigante. Valeu demais. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Bem, acho que o recado foi dado, né? Acho que chegamos. Alguém tem mais alguma coisa assim? Eu queria falar alguma coisa. Fala primeiro, Heloísa. Primeiro você, Heloísa, por favor. Não é só porque eu não sou da área, né? Mas fui convidada aqui, num primeiro momento, estar aqui discutindo e ouvindo vocês. Vânia, muito obrigada, né? Isso. E esse conto Olha, muito obrigada. O que eu gostaria de compartilhar é o que me tocou, né? Porque eu não faço uma análise literária, né? Mas o que me tocou e que eu vou muito aí na fala, né, do Elias, que é a questão da humanidade, né? Do humano, né? Das nossas fragilidades. Então, sim, nossa, é muito intenso o que ela traz, porque quando eu falo nós também, né? E me escondo no nós ao falar. E aí falo eu quando quero, não é isso? Como é que eu faço? E vejo que ela dança aí, né? Ela faz uma dança onde ela se mostra, também ela se esconde, e todos somos inseguros, vamos apagar o que escrevemos, quantas vezes. Então, e fala sobre invisibilidade, né, como a Magnólia falou, né?
Então, achei assim, muito enriquecedor, muito e assim, mobilizante. Fale, Elis? Não, aí tomar quem ouça, né? Quer dizer, ela vai falando, e tem esse final, que é um primor, quer dizer, tudo é útil, mas tudo é inútil, tudo é começo, meio e fim ao mesmo tempo. Isso é a vida, isso é uma literatura muito instigante, maravilhosa. A vida, Obrigada, Vânia. Olha, recomendo muito o livro. Esse é um conto curtinho. Os contos são, a maioria são mais longos, mas são todos assim nesse nível. Realmente são maravilhosos, maravilhosos. Saiu outro dela que eu vou comprar, eu ainda não comprei, mas já saiu o segundo livro. Eu acho que ela não escreveu demais, não. Acho que ela publicou 76 contos em vida. Aqui nesse livro, Manual da Faxineira, tem 43, quer dizer, eu não sei o outro quantos contos tem, mas eu estou para comprar o próximo também. Eu quero falar só para agradecer, porque eu tinha comprado, não sei quando, nem em que época, e estava ali na minha estante. E quando eu vi que tinha essa oficina, veio a oficina porque eu sou apaixonada pelo IEL e pelos frequentadores, pelos comentaristas aqui todos presentes, eu adoro, eu participo sempre. Quando você começou, Vânia, falando, eu digo, Manual da Faxineira, eu tenho esse livro, aí eu fui buscar. Quer dizer, esse conto foi o primeiro que eu li do livro. Vou continuar lendo, é claro, e estou agradecendo a você, porque não comprei uma coisa e ficou encalhada lá na minha prateleira. De jeito nenhum, você vai adorar. Eu agradeço ao Juva, né, que realmente... Viva o Juva, viva o Juva. Agradeço a ele que indicou o livro, eu comprei, e também sobre essa questão da voz narrativa das aulas dele, eu disse, não, vou fazer uma homenagem mesmo a ele na escolha do conto, na escolha da autora também. Justa homenagem, muito querido. A Magnólia quer falar? Eu só queria comentar uma coisinha que ela começa o conto com a angústia, né, do Chekhov e enfim, falando da importância de contar uma história na terceira pessoa, porque realmente comove mais do que, às vezes, contando na primeira. E eu vejo que esse conto, apesar da banalidade da rotina da personagem aqui, da Henrietta, ele passa também uma angústia muito grande. Ela conseguiu fazer numa história realmente banal a gente sentir uma angústia pelo desperdício da vida dessa mulher, né? Eu achei que houve um início e um fecho, assim, a angústia, né? São das duas, tanto às vezes, uma situação muito trágica, como a perda de um filho, que eu acho que é um nível mais alto de estresse que uma pessoa pode ter, como uma existência desperdiçada também, assim, né? Nessa vida sem sentido. Era só isso que eu queria falar. E dar os parabéns, porque, nossa, esse conto foi esplêndido, eu já tinha lido, mas reli, assim, e achei a leitura foi maravilhosa, enfim, e a escolha foi muito feliz. Obrigada, Vânia, como sempre. Antes, eu queria dar uma palavrinha, posso? Ou tem mais alguém para falar? Pode sim, Ivone. Eu quero aproveitar, né, reiterando a fala da Vânia sobre agradecimento e homenagem, eu quero externar a minha felicidade de participar das oficinas do IEL. Eu quero agradecer de coração a professora Suzana Vargas e a Vânia, que nos últimos cursos, né, que eu fiz, e foram assim, de muita, muita importância para mim, para o meu trabalho, e assim, eu sou ousada mesmo, muito insegura, eu participo de concursos e fui o meu conto, né, um conto bastante difícil, foi escrever, fazer um conto em uma lauda, e eu achei que
que seria, né, uma besteira eu estar tentando ali com grandes escritores, e o meu conto foi selecionado. Eu quero agradecer de coração. Eu devo isso a você, professora Suzana Vargas, e a Vânia também. E agradecer a Camila, sempre muito atenciosa comigo, com uma paciência oriental. E assim, eu amo esse curso também, eu amo eu amo vocês. Muito obrigada de coração. Legal, legal, Ivone, bacana. Gente, eu estou com a voz um pouquinho ainda rouca e tal, que eu estou com uma laringite, né? Mas eu queria só terminar, quer dizer, a gente vai ter que encerrar por causa da hora. A Camila, acho que já está me sinalizando ali o horário. A gente tem medo que o Zoom suma e feche, né? De repente, sem dar tchau, né? Isso Mas eu queria mesmo, falar, Suzana. né, Camila? A gente tem medo sempre que suma e a gente não consegue. Então, falar rapidamente sobre o conto, né? Porque a Vânia, quando começou, ela falou assim, bom, nós temos, a Suzana fala sempre sobre resumir, né? E eu tenho uma máxima, assim, que é quando eu trabalho, agora eu e a Vânia estamos dando as nossas rodas de leitura, teoria e prática, né? Mas eu sempre que trabalho textos, né? E justamente trabalhando com mediadores, né? Eu costumo dizer que a pessoa tem que ter uma compreensão objetiva do texto, que é uma compreensão, só para vocês entenderem o que é um resumo na minha cabeça. Um resumo. Uma compreensão objetiva em que você possa dizer objetivamente o que acontece no conto. É muito difícil, muitas vezes, em contos, por exemplo, como esse. Tá? Você pode dizer, mas o que acontece é de uma forma muito ampla. Significa assim, o argumento do conto. Tá? É o argumento que a gente diz, não é recontar ação por ação, nada. Então, eu penso sempre que é possível você dizer objetivamente e você também fazer um resumo interpretativo, ou seja, do modo como você leu aquilo que você leu. Aí, então, entram as interpretações, as ilações, que são muitas, como vocês viram aqui. A gente pode ficar com esse conto até meia-noite e todo mundo vai trazer uma colaboração. Então, é nesse sentido. Então, desse ponto de vista... Sim. Como é que você resume esse? Não, eu ia justamente entrar nisso, mas tem que ser breve, porque a Camila vai me matar. Tá? Mas é resumo, caramba. Não é? Então, justamente, né? Eu vejo, primeiro, do ponto de vista da interpretação, né? É isso exatamente que o Elias tocou tão bem. É um conto sobre a solidão em que todos nos encontramos. Desde quem narra, que está diante de um conto, que quer construir um personagem, que procura encontrar um personagem, mas os personagens são todos solitários e todos esses. Nós somos todos como essa personagem que ela descreve. Nós somos isso. Então, ela vai, do ponto de vista da interpretação, muito grosseiramente ainda falando, tá? É a solidão de quem escreve, das decisões de como tomar, que ponto de vista, como narrar, primeira pessoa, terceira pessoa, isso é uma solidão, a solidão de quem escreve para poder expressar aquilo que ela deseja. E aí, por isso, o nome, ponto de vista. Ponto de vista, ele... né? É o ponto de vista de quem deseja alguma coisa, e esse desejo ela divide com o leitor, com você que está lendo. Ela divide desde o começo. Não é? Imagine você, que é o leitor, o conto Angústia de Tchekhov, narrado na primeira pessoa. Então, ele já está falando com o leitor, né? E agora pensa como fazer isso. E ela vai discutir esse conto, a construção. Então, eu acho assim, primeiro, desse ponto de vista interpretativo e ainda muito rapidamente, né? Mas é também um conto, né, escrito, quer dizer, nesse caso, né, ela constrói uma personagem
sob as vistas do leitor. Discute essa personagem com o leitor, né? E aí tem uma amplitude muito grande de elementos, não é? Que estão em todas as atividades da barra de chocolate, do nome da barra de chocolate que ela come, né? Até a quantidade de pratos, de garfos que a própria narradora, a Lúcia, ou a narradora que ela inventa uma narradora, tá? Tem. Ela vê uma promoção e, de repente, ela se dá conta que é R$100, mas ela não vai ter dinheiro para comprar. Quem sabe, ano que vem, surge a nova promoção e ela consiga dar um jantar para 6 pessoas. Quem é que está refletindo isso? Não é a personagem, é quem está querendo contar. Vamos lá, é muito amplo. Esse ponto é muito amplo. E aí você vai ter assim discussões da solidão, seja pela ausência de ruídos, que os ruídos eles tomam a vida da gente e fazem com que a gente não sinta solidão. Não é à toa que você chega num hotel, cara que entra no quarto, a primeira coisa que ele faz é ligar a TV para você. Ele liga assim, né? Quem é que mandou ele ligar? Eu fico... Bom, enfim, a solidão, né, do cortadores de grama, né, os barulhos diários, e que no domingo ela não vê. Então, você tem aqui, de fato, um conto que é um metaconto, uma autoficção misturada, quer dizer, com um metaconto. Ela é dirigida a quem sabe o que é um narrador de primeira pessoa, muito interessante isso, tá? E esse final que é magistral, porque quem é que apaga no vidro embaçado, escrevo alguma coisa. Quem é que escreve? O quê? Meu nome? O nome de um homem? Henriqueta? Amor? Seja o que for, eu apago rápido antes que alguém veja. Então, é a solidão da pessoa, da escritora, do personagem, dos escritores, e até para esse leitor, porque, afinal, o que ela escreveu, você sabe? Vai escrever o que você imaginar que for. Isso é maravilhoso. Ele abre para você uma porta da imaginação. E é aquela estrutura maravilhosa do conto aberto, que não se fecha em nenhuma fórmula. Olha só. Aí tem relação entre as relações de trabalho. Olha como é que elas estão aí imbricadas, né? Patrão, empregada. As relações que podem ser tratadas do ponto de vista psicanalítico. O que é se apaixonar pelo patrão? O que ele chama de burra e servil. Né? Tá? O vínculo é a grosseria, precisa ser a grosseria. Olha, gente, esse conto é uma bomba. Ele é uma bomba, ele é maravilhoso. Pode. Parabéns, Vânia, foi maravilhosa a leitura, maravilhosa a condução. Lindo. Eu que agradeço muito mesmo, porque, para quem não, Heloísa, toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, tem leitura. É sempre um encontro assim, a gente lê um conto, discute, conversa, vale muito a pena. Eu te mando os avisos agora para você participar, que eu acho que você vai gostar. Eu agradeço a participação. Olha, o conto realmente eu sou apaixonado. Dag, por favor. O que eu acho mais interessante, esse eu não conhecia, mas já houve encontros e eu conhecia o texto, já havia lido. As outras leituras, quando as pessoas vêm com o seu próprio comentário, faz você enxergar coisas que você não enxergava, você cresce como leitor. Isso é que eu acho mais interessante, essa leitura e o comentário das outras leituras. Eu tenho uma confissão a fazer. Faça. Eu vou fazer. Eu passei a gostar de conto a partir dos Sextas com Letras. Viu? Eu achava, entendeu? Realmente eu passei a gostar.
a dar valor, a gostar, a aprender a ler contos nos Sextas com Letras. E hoje eu sou apaixonada. Hã? Também. Também, Legal. né? E hoje sou apaixonada pelos contos, sabia? Uma coisa, sempre lembrando que o Sexta com Letras nasceu do curso Rodas de Leitura, Teoria e Prática. Nasceu dos alunos. Eu fiz a primeira... Como eu trabalhei a vida inteira e trabalho com leitura, rodas de leitura, e eu resolvi começar a dividir meu trabalho, técnicas de leitura com as pessoas. A primeira turma das rodas de leitura, nós fomos num crescendo tão grande que, quando no final do curso ninguém queria sair, como é que a gente vai fazer para se encontrar? Vamos criar, então, um dia, uma Sexta com Letras. Foi assim, cada um hoje começou a ler as Sextas com Letras. Isso quando nós estávamos na sede física, né, do IEL. E aí, com a pandemia, continuamos, estamos aqui, é um grupo forte, todo mês tem uma pessoa lendo, todos que passam pelo curso fazem essas leituras, se sentirem seguros, claro, né? E vão fazendo, tá, gente? Isso faz parte da formação de mediadores de leitura. Essas formações que eu falei no início, tá? Mas são cursos que podem ser feitos individualmente, não precisa entrar na formação, tá? Gente, mas estou voltando, eu estou querendo divulgar bastante esse nosso trabalho, tá? Que eu sou muito fixada nele. Obrigada, Vânia, obrigada pela presença. Obrigada a vocês, obrigado ao Ian aí pela... Alô, Vânia. Você é Berlim, tá? Maravilha. E que bom que o Juva trouxe para a Vânia esse livro. Exatamente, foi maravilhoso. Professor fantástico que tivemos e perdemos ano passado. Viva o Juva. Com licença um minutinho, antes de encerrar, só para lembrar que a próxima sexta do mês de abril é feriado, a primeira sexta do mês é Sexta-feira Santa, então o nosso encontro será dia 14. Isso. Boa ideia, maravilha. Eu sou meio atrapalhada com esses avisos. Em abril vai ser dia 14, porque Camila está dando tchau. Camila já está dando tchau. Estou batendo palminha. Viva o IEL! Viva o IEL! Obrigado. Tchau. Viva a Vânia! Obrigado. Viva vocês aí todos. Legal.